Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa querida Casa da Paz, ao estudo da noite de hoje. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver nesses momentos de paz, de aprendizado, de reflexão que iremos aqui passar juntos nessa noite. É muito bom estarmos todos nós juntos mais uma vez. Hoje o nosso estudo é do nosso querido irmão Geoffrey Torrent. A palestra dele, o tema é a regra áurea.
tá? É um palestrante da nossa casa e ele vai falar sobre esse tema tão importante para na nossa atualidade, né? Muito importante. Para a leitura de harmonização, eu trouxe uma página do livro Sobre a Luz do Evangelho. Ele é psicografado por Wellerson Santos e é pelo espírito de Fritz Schein. A página que eu escolhi, ela tem o título Dando que se recebe. E fala pra gente o nosso irmão: toda criatura que esteja em qualquer lugar do universo está vinculada e submetida à vontade do Pai eterno e amoroso, consequentemente, a uma lei denominada causa e efeito. Tudo que se planta, oportunamente será colhido. Quando se aprende que é dando que se recebe, deve-se entender que essa prerrogativa também diz respeito às coisas negativas e não apenas às questões positivas e equilibradas da vida. Na vida cotidiana, tudo aquilo que se verbaliza indevidamente nas conversas descabidas ou que se manifesta pelos pensamentos malsãos envolve o indivíduo que as menciona em vibrações perniciosas e deletérias que muito o prejudicarão. Muitas vezes, o distúrbio da raiva surge em tua vida e guarda rancores e mágoas que poderão mais tarde manifestarem-se por meio do ódio. O grande desafio do ser humano é domar as suas más tendências, transformar o instinto animal que ainda predomina em sua vida, cedendo lugar para que as vibrações construtivas e salutares do amor envolva a todas as criaturas. É imprescindível que cada um esforce-se para oferecer e dar o melhor de si ao próximo. Busca trabalhar o teu interior, para que juntos todos possam construir uma nova era. Cultivar debilidades mentais e guardar no coração lembranças negativas como mágoa, rancor e ódio geram profundos transtornos e distúrbios psicológicos, emocionais e até mesmo psiquiátricos. Desata os elos desastrosos e infelizes que te ligam aos teus familiares e àqueles que estão à tua volta. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, disse Jesus. Preserva-te na oração. Estamos caminhando juntos rumo à luz. Então, com essa leitura, né, tão importante, que nos traz tanta importância nas reflexões diárias, nos nossos comportamentos, a gente está vendo que as nossas atitudes interferem tanto em cada um de nós, que os nossos pensamentos são essa força imensa que trazemos em nós, que possamos tomar consciência dessas situações, desses sentimentos que nos trazem muitas vezes tanto prejuízo da nossa jornada. Assim, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando a Ele que possa nos envolver nesses momentos de paz em que aqui estamos, reunidos, Senhor, em Teu nome, para mais essa oportunidade de aprendizado e de estudo. Que a Tua luz possa estar envolvendo a cada um dos nossos lares. Permita, Senhor, que a Tua paz envolva-nos, fortaleça-nos. Pedimos também que possa fortalecer e envolver o nosso irmão Jofre, para que ele possa ter uma feliz palestra e que as suas palavras caiam em nossos corações como uma grande oportunidade de reflexão e de amparo. Envolva-nos, Senhor. Permita, Mestre querido, que a Tua luz, essa imensa luz que nos envolve nesse momento, chegue até a todos os nossos irmãos nos 4 cantos do mundo, envolvendo a todos aqueles que sofrem, que passam por provas e expiações dolorosíssimas, Senhor. Dai-nos força, dai-nos discernimento para que possamos levar adiante tudo aquilo que nos comprometemos.
certo da tua presença, através dos nossos mentores e anjos guardiões, Senhor, pedimos a tua permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Vamos então ao estudo do nosso irmão Jofre. Bom estudo para todos nós. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, saudoso, voltando a conversar aqui na Casa da Paz, com meus queridos irmãos e amigos. Casa aqui eu frequento, respeito, admiro e amo. E mais uma vez vamos conversar sobre Jesus. Nossos estudos de hoje fala sobre a regra áurea, que, para quem não se lembra, é o resumo de toda a doutrina espírita. Fazer ao próximo exatamente aquilo que queremos que eles nos façam. Sendo assim, a gente vai repetir isso com outras palavras várias vezes, como amar ao próximo como a si mesmo, e assim por diante. Então, nós vamos começar conversando sobre isso. O nosso estudo de hoje vai ser do capítulo 11 do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo. E, ao começar, nós vamos fazer uma pequena leitura a respeito do Evangelho, onde ele começa com uma das parábolas que Jesus nos deixou. E esse início de parábola, ele fala de saduceus, fala de fariseus. Vamos fazer uma lembrancinha aqui, dar uma relembrada. Quem eram essas pessoas e o que eles representavam? A gente não pode esquecer que os judeus não só eram, como são até hoje, extremamente nacionalistas ou tradicionalistas. Eles mantêm tradições de música, de dança, da Torá, de todas as escritas que eles recebiam nas sinagogas. E, como não poderia deixar de ser, surgiram várias ramificações dentro do judaísmo, porque cada um pensava alguma coisa diferente do outro. Primeiro apareceram os saduceus. Os saduceus, por volta do ano 250 a.C., para ser mais exato, no ano 248, chamavam-se saduceus porque um judeu chamado Sadoc foi que fundou essa seita. Então eles eram chamados de saduceus, adeptos de Sadoc. E o que eles faziam? Eles não eram espiritualistas, eles não acreditavam de jeito nenhum na sobrevivência da alma. Evidentemente que se não acreditavam na sobrevivência da alma, não admitiam a reencarnação, a ressurreição, não admitiam nada disso. Mas eles acreditavam em Deus, eles criam em Deus. De que maneira que eles criam em Deus? Eles achavam que tinham que fazer as coisas certas, seguir os seus mandamentos, que seguindo os seus mandamentos, eles iriam receber, ainda aqui na Terra, benefícios, como ganhar guerras, ganhar terras, ganhar escravos, ganhar animais, e assim por diante. Então eles não criam na sobrevivência da alma, mas criam em Deus. Com isso, eles se transformavam em materialistas, porque só valia o que estava aqui, depois não tinha mais nada.
Então eles eram extremamente materialistas, como eram extremamente também sensualistas. Era uma seita que ficou famosa porque muitos hebreus famosos entraram para ela. Mas ela era reduzida em número, ela não tinha uma quantidade grande de adeptos. Esses eram os saduceus. Mais ou menos uns 50, 60 anos depois, entre os anos 180, 200 antes de Cristo, portanto, mais ou menos uns 60 anos depois dos saduceus, apareceram os fariseus, uma outra ramificação do judaísmo. Os fariseus, eles eram imponentes, snobs, sabe, daquele tipo de gente que quer aparecer. Então o negócio deles era aparecer. Então como que eles se portavam? Eles se vestiam muito bem, uma postura de superioridade, eles se dedicavam muito ao estudo, eles conheciam, estudavam bastante e conheciam as regras judaicas e iam para as sinagogas para teimar com os seus colegas. Então eles criavam muito problema, criavam muita confusão e teimavam, quase que apostavam, queriam mostrar para o outro que sabia mais. A gente conhece isso em todo lugar, né? Mas lá nos judeus já existia esses farisaicos. Só que eles se exibiam de que maneira também? Na hora de fazer as doações, eles faziam doação para todo mundo ver. Só faltava pegar a doação e abanar. Aqui eu estou dando isso para se exibir. Na hora de orar, eles faziam orações longas, em voz alta, então eram exibicionistas, né? Ao contrário dos saduceus, que não acreditavam nessas coisas todas, não davam dinheiro, talvez por isso eles tivessem acabado, né? Mas eles não criam na sobrevivência da alma. Esse foi o problema. Então, agora a gente sabendo quem são os saduceus e os fariseus, eu vou pedir licença para ler para vocês aqui essa primeira parte, que é o mandamento maior. O mandamento maior, todos nós sabemos, e Jesus disse que seria amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu amor, com tudo que você tem, tudo. E também o segundo mandamento, que é igual ao primeiro, que é a mesma coisa, amar ao próximo como a si mesmo. Por que isso? Porque nós todos, como Jesus dizia, nós todos somos deuses. Então, você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai estar você vai estar respeitando as leis divinas. E ao respeitar as leis divinas, você vai amar o seu próximo, porque o seu próximo também é uma divindade, como você é uma divindade. E você repartir tudo com eles é a vida de partição, né? De igualdade, sem soberania de ninguém. Essas coisas é que levam ao amar ao próximo e levam a uma estabilidade. Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então vamos ver essa leitura aqui. Os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, rapara a boca aos saduceus, quer dizer, eles souberam que Jesus teve uma discussão com os saduceus e que praticamente acabou com eles. Lógico, eles não aceitavam a sobrevivência da alma, não foi difícil. Então eles se reuniram e um deles, que era doutor da lei, para tentar propor-lhes esta questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse, olha bem, semelhante a esse, semelhante ao amar a Deus, que diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus, capítulo 22, dos versículos 34 ao 40. Vou reforçar essa mesma dica que foi dita por Jesus segundo Mateus, porque Lucas também repetiu isso. Tá? Lucas disse: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Ora, ainda tem outro pedacinho aqui de Mateus, novamente, que é o capítulo 7, item 12, versículo 12, que diz: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Quer dizer, mais uma vez confirmado que a maior lei que existe, que é amar a Deus, é também e principalmente amar ao próximo como a nós mesmos. E o que é amar ao próximo como a nós mesmos? É fazer a eles exatamente o que a gente quer que eles nos façam. Se eu fizer isso, eu estarei amando ao próximo como a mim mesmo. Eu quero que eles nos façam isso, então eu faria isso com eles também. Bom, com isso você derruba uma porção de coisas, né? Repara uma coisa interessante. Jesus disse isso no Pai Nosso, que foi a oração que ele nos deu. Ele praticamente sintetizou isso. Francisco de Assis disse isso também na sua oração: é perdoando que se é perdoando, que se é perdoado, é dando que se recebe, e assim por diante. Repara bem, é tudo na base da igualdade e é o que a gente tem que fazer. E isso é difícil. Isso é difícil porque nós atualmente não temos sequer uma legislação que permite a igualdade de preparação de todos. Então os empregos não são iguais, então os salários não são iguais, então com isso as vidas não são iguais. Mas a partir do momento que nós entendermos que todos têm os mesmos direitos e igualdades, mas uns têm um preparo maior que o outro, e uns estudaram mais que o outro, uns se esforçaram mais que o outro, mas repara uma coisa, isso acontece porque existe uma diferença entre nós de vivência atual e existe uma diferença entre nós de passado, de pré-existência, de vidas passadas. Ora, nós estamos num mundo de provas e expiações. A proporção que formos melhorando, a proporção que nós formos nos elevando, a proporção que nós formos praticando essa igualdade, essa lei, respeitando as pessoas, o que vai acontecer? Nós vamos limpando futuramente o nosso passado, que é o nosso presente. A gente não pode nunca esquecer, a gente sempre pensa, mas no passado, mas nunca se esqueça que hoje o nosso presente nada mais é do que o passado do amanhã. Então nós chegaremos amanhã com o nosso passado limpo, como? Limpando o nosso presente. Então, para nós limparmos o nosso presente, a gente começa a diminuir essas diferenças. E ao começarmos a diminuir essas diferenças, não vai haver mais diferenças nos nossos passados. Aí vai ficar mais fácil você igualar e nivelar as chances, vai ficar mais fácil para nós
termos igualdade de conteúdo, de inteligência, de vivência, ainda assim haverá diferenças. Mas na nossa vida há diferenças. Se nós todos ganhássemos o suficiente para viver, acabavam-se os roubos, acabavam. Ah, mas aí não, porque tem gente que tem ambição, tem gente que. Mas a pessoa que tem ambição porque desconhece o Evangelho. A proporção que vai conhecendo o Evangelho, vai quitando suas dívidas passadas, essas pessoas vão se melhorando. E ao se melhorarem, cada vez mais nós nos aproximaremos uns dos outros e com isso propiciaria a nós uma regeneração e um planeta de maior igualdade. Bom, assim sendo, vamos explorar outras partes desse texto. Por exemplo, eu quero chamar a atenção também que isso tem tudo a ver com o egoísmo, né? A nossa diferença de igualdade tem a ver com os nossos egoísmos, que a gente quer sempre ter mais do que o outro. Eu vou trocar o meu carro porque meu vizinho trocou. Não há necessidade nenhuma, mas o vizinho trocou, eu vou trocar também. E assim por diante, eu vou trocar o meu celular, porque meu vizinho comprou um celular, meu computador, meu tablet, assim por diante. Então, a partir que a gente vai se nivelando, essas diferenças diminuindo, nós vamos nos aproximando da igualdade. Né? Eu estava lembrando aqui, passou pela minha cabeça, que o Espiritismo começou na França com Kardec, e a época da Revolução Francesa, que era para acabar com o feudo, que era a soberania, era para estabelecer a igualdade, inclusive o lema da França, vocês lembram, que era igualdade, fraternidade e liberté, igualité, esqueci, mas era igualdade. Né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Então, com isso, esse lema francês do século XIX já era um prenúncio da doutrina espírita, né? Já era um trailer, vamos dizer assim, da doutrina espírita. Só que eles não conseguiram fazer isso. Né? Adquiriram a liberdade dos reinos, dos feudos, mas, em compensação, não conseguiram essa igualdade entre no povo, né? Sempre um queria ter mais que os outros. Ora, com isso, vamos voltar no seguinte. Vamos ao Pai Nosso. No Pai Nosso, nós nos lembramos que Jesus dizia: perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ora, ou a quem nos tem ofendido. Né? Eu não lembro exatamente quando houve essa mudança, se não me engano, isso foi nos 1990 e pouco, que houve essa mudança de perdoar as nossas dívidas para perdoar as nossas ofensas, por uma questão de interpretação. Porque quando dizia perdoar as nossas dívidas, que era um apelo que ninguém queria ficar devedor, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ninguém perdoava os devedores. O pessoal só queria saber do perdão da dívida própria. Mas observa bem, perdoar as nossas dívidas não era uma questão financeira, como muita gente pensa. Tanto não era uma questão financeira que existem parábolas, e nós vamos lê-las, de Jesus, que ele diz isso. Quer dizer, buscando a nossa igualdade, buscando a nossa fraternidade, buscando a regeneração do planeta, já há 2000 anos, Jesus dizia: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Bom, o que era a dívida, na verdade? A dívida
eram as faltas que nós cometíamos. Se eu desconsiderava alguma das leis divinas, se eu desconsiderava ou desrespeitava as leis de Deus, eu estava em falta, eu era um devedor. Então, quando perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós interpretávamos que era só uma questão financeira. E não era uma questão financeira. Era uma questão de amor, uma questão de igualdade, uma questão de fraternidade, uma questão de aproximação dos homens. Então resolveu a igreja mudar a palavra dívida pela palavra ofensa, que teoricamente significaria a mesma coisa, porque se a dívida não tinha um cunho financeiro, a palavra ofensa descartava o cunho financeiro, mas ela mantinha ofender a lei de Deus. Essa era a ideia. Então, o perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, é uma comparação, um esforço que a igreja tentou fazer da compreensão desse dito de Jesus, embora ela mesma não fizesse isso, porque ela sempre acumulou riquezas, ela sempre quis saber de poder. E não foi isso que aconteceu, né? Então, não valeu muito a mudança, mas a gente interpreta da mesma maneira. Perdoai as nossas ofensas, que nós ofendemos a Deus quando nós desrespeitamos as leis dele. Assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Os nossos ofensores, ninguém segue a nossa lei, a gente não pode interpretar assim, né? Mas as pessoas podem nos ofender de alguma maneira, e essa ofensa pode ter sido criada por nós mesmos ou por eles, dependendo da intenção e da ofensa. Então nós temos que aprender a perdoá-los. Por que perdoar? Por um motivo muito simples. Observa como é simplíssimo a gente perdoar. E por quê? Você perdoa todo mundo? Lógico. Lógico que não. Porque eu ainda não sou um espírito formado, um espírito puro, um espírito crístico, um espírito angelical, não. Eu sou um espírito errante, tanto sou errante que eu estou aqui na Terra, num mundo de provas e expiações, em transição para uma regeneração. Mas, na verdade, a ideia é a gente não se irritar. É lógico que eu não consigo, mas é lógico que eu me esforço e cada vez mais eu dou um passinho para frente. A cada encarnação que se passa, a gente consegue dar um passinho para frente. Por que a gente não deve se melindrar ou se ofender com as palavras dos outros? Primeiro, que a própria maledicência, a própria ofensa, já é um ultraje à lei divina. A gente não pode fazer uma maledicência, a gente não pode falar uma mentira, a gente não pode agredir. Tanto não pode agredir que eu lembro que uma vez perguntaram para o Chico: Chico, vai dizer que você nunca mentiu na vida? E o Chico respondeu: na maioria das vezes é preferível a gente dizer uma mentira que consola do que uma verdade que magoa. Olha bem a preocupação dele. Olha bem o que ele nos ensinou. O nosso problema é não magoar o outro. O nosso problema é mantê-lo com consolo, com conforto. Esse é o objetivo do Espiritismo. A gente não... Por isso que temos que tratar o outro da mesma maneira que a gente queria que ele nos tratasse, porque nós não somos perfeitos. Então, assim sendo, essa ofensa a gente não pode levar em consideração. Por dois motivos. Primeiro, o cara me chamou de burro.
Eu sou burro? Não. Então para que eu vou me ofender? Me ofender é me melindrar por uma bobagem que o outro disse e que não é verdadeira. E se ele diz eu sou burro e eu sou? Mais um motivo. Se ele disse a verdade, por que eu vou me ofender? Não há motivo para me ofender. Então, quando o outro fala qualquer coisa e a gente se ofende, o problema é de interpretação nossa. O problema é de vaidade nossa. O problema é de egoísmo nosso. Então a gente não pode se ofender com o que o outro diz. Aliás, seja verdade ou mentira, o outro não deveria dizer. Porque a gente não pode fazer nada que ofenda o próximo. Eu tenho o hábito de dizer uma coisa que eu gostaria de passar para vocês. Eu ouço às vezes, e eu vejo que os outros se ofendem, uma pessoa diz assim, não, você não entendeu. Eu nunca disse isso. Nunca. Até porque uma das profissões que eu exerci, e me orgulho muito dela, foi o magistério, e eu não poderia nunca dizer para um aluno que ele não entendeu. Então é a maneira mais simples a gente se responsabilizar. Eu não me fiz entender, vou tentar explicar de outra maneira. Não é eu não me entendi. Se eu não entendi é porque o outro errou. Não, eu não me fiz entender, então o outro não pôde interpretar, porque eu não me fiz entender. Então vamos procurar mudar hábitos em nós, a fim de que a gente consiga melhorar a convivência humana. Bom, mas prosseguindo. Então Jesus dizia, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. É lógico que se você perdoa a quem te ofendeu, você demonstra uma ausência de vaidade. Porque se ele falou a verdade ou a mentira, não importa. Se você não tem vaidade, né? Se você não tem preocupação nenhuma com o seu personalismo, você não se ofende. E eu estava lendo, uns 2 dias atrás, um texto onde o futuro, após a regeneração, é justamente esse, a gente passar para espíritos ditosos, de luz, angelicais, crísticos, vamos crescendo cada vez mais. E cada vez que a gente cresce, a gente vai ter que ir perdendo o nosso personalismo. Até porque, você imagina, por exemplo, Bezerra de Menezes. Vocês acham que Bezerra de Menezes, vamos supor pouca coisa, vamos supor que existam só 10.000 centros espíritas no país. A gente sabe que não é isso. E vamos supor que todos eles tenham uma reunião mediúnica num determinado dia na semana, mas no mesmo, em todos eles. Quantos centros espíritas, se fossem escrever, ou divulgar, ou distribuir os espíritos que recebem, você ia dizer assim, Bezerra de Menezes esteve em 300 centros espíritas ao mesmo tempo para fazer cura. E aí? Mas o Bezerra de Menezes pode ter se desdobrado para aparecer em vários lugares, 300 lugares ao mesmo tempo. Coitado, ele não descansa nunca mais, né? Para pensar o seguinte, um espírito sem preocupação com o seu personalismo, que se eleva com muita luz, a tal ponto de estar equiparado ou trabalhando na falange ou próximo da falange,
de Bezerra de Menezes. É fácil para Bezerra de Menezes dizer, aqui ó, Antônio, me representa ali, Zezinho, me representa lá, Alfredo, me representa lá, Maria, me representa lá, e assim por diante. E os espíritos, quando chegam, para mostrar para o público que o nosso público ainda é muito credo nos nomes dos espíritos, quem é que escreveu isso? Quem é que editou isso? Não está preocupado com a mensagem, está preocupado com as assinaturas. E os espíritos chegam aqui, vão falar uma coisa importante, séria, porque eles são do padrão vibratório de Bezerra de Menezes, e vão se dizer Bezerra de Menezes, para que nós entendamos o padrão evolutivo dele. Não que ele seja a pessoa do Bezerra de Menezes, o espírito de Bezerra de Menezes. Estamos entendendo? Então a gente tem que perder o personalismo. Cada vez mais nos aproximamos do Pai. Jesus dizia, eu e o Pai somos um só. Isso já é um ensaio para a gente aprender futuramente o personalismo. A gente sabe que Jesus é muitíssimo elevado, mas ele ainda está longe do Pai. Não só Jesus, como muitos outros. Então a gente tem que entender que o mais importante para que esse planeta se transforme em regeneração é a gente começar a desvendar as virtudes, desvelar as virtudes que já existem em nós e que nós, por alguma vicissitude, ou por personalismo, ou por vaidade, ou por egoísmo, ou por tudo isso e muito mais, não aceitamos. E não aceitando, a gente dificulta a evolução nossa e, consequentemente, a evolução do planeta. Então, há necessidade da gente baixar a bola. Baixar a bola. Isso é a recomendação primordial. A gente ser mais humilde, a gente ser mais simples, a gente procurar se aproximar do nosso próximo. É lógico que eu não estou falando de aproximação física, até porque no momento a epidemia nos dificulta. Ela nos dificulta apesar de facilitar. Ela nos dificulta momentaneamente, mas ela está aí para nos ensinar isso. Para a gente sentir falta dessa proximidade. Para a gente perceber que é necessária aproximação, para a gente valorizar o próximo. Valorizar o abraço, valorizar o beijo carinhoso, valorizar o aperto de mão. Então isso tudo é necessário para nós. Então reparem que tudo isso significa fazer ao próximo aquilo que queríamos que ele nos fizesse. Então, se nós pensamos em nós, se nós pensamos nessa máxima, a gente cada vez erra menos. Nós vamos errar? Lógico que vamos errar. Por que nós vamos errar sempre? Porque nós somos espíritos errantes. Nós estamos a caminho da regeneração. Então nós estamos ainda no planeta de provas e expiações. E com isso, a gente necessita errar para aprender. Mas não é errar para justificar. Não, eu erro porque eu estou no espírito, num mundo de provas e expiações. Não, não é isso. Eu erro porque estou no mundo de provas e expiações, mas eu erro para aprender e não errar mais. Essa é a vantagem e isso que a epidemia está forçando a gente a pensar nesses termos. Outro dia você viu uma correção de uma festa de São Paulo, que a pessoa fez a festa sem máscara para fugir de tudo. Os donos da casa, numa família, parece que eram 12 pessoas, fora os convidados, 4 deles morreram. Ou melhor, desencarnaram.
Vocês acham que eles não aprenderam com isso? Acham que na próxima eles vão fazer isso? Lógico que não. Então a gente pode aprender sofrendo, como muitos dizem, pela dor ou pelo amor. Mas a gente não pode esquecer que não é entrar na doutrina pelo amor ou pela dor. Porque muita gente que entra por curiosidade, tem muita gente que entra por acreditar nos fenômenos, ou gostar do fenômeno, ou ter curiosidade de querer aprender ou justificar. Não é só pela dor. Essa frase não é muito correta, não, mas a gente entende que muitos aprendem só assim. É como criança. Se você souber educar, você não precisa de bater. Embora haja pais que achem que a criança, para aprender, ou tem que ser obedecendo, e você faz carinho, ou então tem que ser agredindo, batendo. Então a criança vai aprender pelo amor ou pela dor. Não é bem assim. Isso é psicologia de 50, 60 anos atrás. Eu passei por isso. Mas não justifica, hoje em dia, mais, com o avanço da psicologia, com o conhecimento do homem racional, ter essas atitudes. Da mesma maneira, feminicídio. Que absurdo! Absurdo! Não quer mais a mulher? Separa. Vai buscar outra? Separa antes. Por quê? Porque se você for procurar uma, enquanto você tem a sua, você vai ofender e magoar a sua. Você gostaria que ela fizesse isso com você? Então você tem que aprender essas coisas. Ninguém é proibido de fazer absolutamente nada. Mas tem que saber qual é a hora e como. Como Paulo dizia, nada me é ilícito, porém nem tudo me convém. Então você vai medir o que vai funcionar para o seu adiantamento, para a sua evolução, e o que não vai funcionar para a sua evolução. A gente não pode esquecer nunca que o verbo viver, eu às vezes posso chamar de escolher, sinônimos. Porque viver é escolher. Você vai desenvolver a sua vida a partir das suas escolhas. Você é hoje fruto das suas escolhas de ontem. E as suas escolhas dependem só de você, do seu livre-arbítrio. Ah, fulaninho, sei lá, tem uma coisa que não gosta de mim. Então eu vou lá dar um tiro nele, é assim que funciona? Se afasta, conversa, abraça. Eu tenho uma amiga que me contou uma história, que ela tinha uma dificuldade imensa de relacionamento com uma colega de trabalho. Sabe o que ela fez? Comprou um presente para ela, um presente bom. Moral da história, hoje em dia elas são amigas. Hoje em dia elas se abraçam. Hoje em dia elas se conhecem. Aquela história antiga e fantástica que eu não vou contar inteira, eu vou dar saltos, da mulher que não gostava da sogra, e a sogra adoeceu, e ela andou, foi procurar uma bruxa, todo mundo deve conhecer essa história, e pediu que a bruxa lhe desse um veneno para que ela queria matar a sogra. O que ela fez? A bruxa deu para ela um vidrinho e disse, olha, esse remédio é muito forte. Você faz o seguinte, você coloca na comida dela só 2 gotas por dia, que aí isso vai dar para mais ou menos uns 2 anos. Mas você tem que dar a comida para ela e essa comida tem que ser dada na boca enquanto você conversa com ela. E assim foi.
6 meses depois, essa moça voltou correndo à bruxa, pedindo à bruxa um antídoto para desfazer o veneno, porque ela não queria mais que a sogra desencarnasse. O que foi isso? Procurou entender. Lógico que o motivo foi péssimo, né? Ela queria se despedir da sogra, que a sogra desencarnasse sem saber que fosse ela, como se isso fosse possível. Leia o André Luiz, que vocês veem que as pessoas descobrem na erraticidade absolutamente tudo, ficam sabendo tudo o que aconteceu. Então, esse não era o verdadeiro motivo, mas a bruxa fez isso, bruxa entre aspas, fez isso a fim de que ela mudasse o comportamento dela perante a sogra. A partir do momento que ela foi apaziguar, compreendeu quem era a outra e começou a aceitá-la. Assim somos nós com todos. Todas as pessoas têm alguma coisa que nos incomoda. E eu tenho sempre, o Evangelho está cansado de dizer isso para nós, que tirar dessas pessoas o que elas têm de bom. Porque elas não são só maldade. Elas têm lado bom. Você pega uma pessoa perigosíssima e violentíssima, deve ter sido assim por alguma causa anterior, talvez porque tivesse sido tratada assim pelo pai, mas conversa com ela a respeito dos filhos dela e veja qual é a reação da pessoa. Conversa com você com uma brandura que nem parece a pessoa que é violenta que todos dizem. Então todos têm sua parte boa, todos têm sua parte má. Alguns exploram mais uma parte do que outra, dependendo do seu padrão vibratório, dependendo do seu nível evolutivo. Mas se nós estamos aqui para procurar uma aproximação, se nós estamos aqui para procurar uma regeneração do nosso mundo, se nós estamos aqui para procurar uma fraternidade, se nós estamos aqui para procurar uma igualdade, se nós estamos aqui para evoluir, a gente tem que ter isso, tem que ter essa tolerância, tem que ter essa paciência. Quantas pessoas também não gostam de nós? Tomara que poucas. Mas a gente não sabe. Então as pessoas conversam conosco mesmo assim. Elas estão demonstrando paciência e tolerância. As pessoas nos aturam, se nós a aturarmos. E com isso as nossas diferenças vão diminuindo. Ah, ela torce para o time A, eu torço para o time B. Então não vou falar de futebol. Se ela é passional, se ela não sabe discutir o esporte, se ela quer discutir o fanatismo, então vamos evitar esse assunto. Vamos procurar um outro assunto. A política, ela é a favor de A, ela é contra B. Ou contra C. Mesma coisa. Vamos evitar esse assunto. Não, eu conheço um monte de espíritas, mas um monte. A grande maioria das pessoas que se relacionam comigo, grande maioria, são espíritas. É lógico que muitos não são. Mas você pega o meu zap, aquele history, e vê as mensagens que mandam. São mensagens de maledicência, são mensagens de ódio, são mensagens passionais, são mensagens de adesão a times, a clubes, são mensagens de adesão, principalmente quando o clube é diferente do meu. São mensagens de adesão a políticos. Isso não leva a nada. Isso só aumenta a diferença. E essas pessoas se dizem espíritas. Não é por aí, gente, não é por aí. Então a gente tem que lembrar que o nosso caminho é da aproximação. E a gente só consegue aproximação se a gente for tolerante, se a gente insistir
nessa tolerância. Aquela famosa história também, que eu não vou contar, do porco-espinho. Na época eles se encostavam e se estremeciam. Mas eles tiveram que, na época do inverno brabo, se adaptar ao encosto, para que um aquecesse o outro. Então, é a necessidade que nós temos que fazer. Isso não é difícil de compreender. Ah, mas as leis são muitas. Mas a gente tem que, é igual mingau, comer pelas beirinhas, uma de cada vez. Para isso a gente reencarna. Se eu dissesse para cada um de vocês que está me ouvindo que vocês já tiveram mais de 100 encarnações, imagina como nós éramos. E quantas mais nós vamos ter? Vai depender de você. É só você fazer essa mudança. É só você fazer essa maneira de agir diferente. É difícil? É difícil. É difícil porque, pelo fato do nosso mundo ser justamente de expiações e provas, é difícil porque, pelo simples fato das trevas estarem nos seus estertores, estarem na sua despedida, estarem nas suas últimas chances, elas estão botando as manguinhas de fora. Então fica muito difícil a violência no mundo. É só abrir o jornal, ligar a televisão, a gente vai ver como é que as coisas funcionam. As coisas funcionam exatamente através dessa manifestação das trevas. E há quem entra em desespero. Se esquece que quem está no leme é Jesus. Então não temos que nos agoniar por isso. É ter paciência, ter calma, ter fé, muita fé, e passarmos a uma convivência mais sadia, mais sólida, sem mágoas, mais próxima. Aí a gente consegue acelerar esse processo da regeneração. Aí a gente consegue acelerar esse processo da igualdade. Aí a gente consegue cada vez mais apressarmos o nosso mundo para o caminho da luz. A gente podia falar também do egoísmo, podia falar também da vaidade, podia falar do abandono, podia falar da maledicência. Quantas vicissitudes a gente ainda se apega, se arraiga a elas? Por quê e para quê? O que nos leva? Tinha uma música quando era jovem, muito garoto, mais ou menos em 1312 antes de Noé, que dizia, cantava Isaurinha Garcia, era uma música do Walter Vanderlei, eles eram casados. Nessa música dizia, eu não vou cantar a música inteira, até porque as pessoas vão acabar desligando antes, mas a letra do final era: todo mundo termina com terra por cima e na horizontal. Quer dizer, os desencarnes são distintos, a gente aprende isso nos Missionários da Luz. Os desencarnes são diferentes, mas as mortes podem ser iguais. Um desastre de avião, um tsunami, as mortes são iguais, afogamento. Mas os resgates, o desencarne é diferente. O desencarne é bastante diferente. Então eu queria, encerrando o nosso papo, porque o tempo está se esgotando, pedir a vocês que fizessem uma reflexão em cima dos problemas, que são muitos ainda, que cada um de nós tem. E procurasse mudar o seu comportamento. Nós sabemos, é muito difícil fazer uma reflexão, o autoconhecimento, as pessoas começam a dificultar as coisas que são simples. Vê quais são as agressões que você faz aos outros. Você xinga, você agride, você
é intolerante? Você é impaciente? Você grita? Tem uma porção de que é uma agressão também. Tem várias maneiras para a gente perceber o que nós costumamos fazer. E vamos começar a exercitar essa mudança dos nossos hábitos. Vamos começar a exercitar a elevação do nosso planeta. Eu peço que as pessoas estudem os livros de André Luiz, que vocês vão entendendo como é que é a vida no mundo espiritual e vão verificando como a gente precisa se modificar. Modificação essa que não se dá da noite para o dia. O nosso planeta está em modificação desde quando essa lei que eu ditei para você aqui, amar ao próximo como a si mesmo, ou a regra áurea, não fazer o próximo o que não quereis que o próximo vos faça, isso foi dito há 2000 anos, aproximadamente. Então, olha quanto tempo que a gente vem ouvindo falar nisso e o tempo que a gente gasta e perde para aprender. Como os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, são tolerantes conosco. Mas se a gente não, a gente erra. Lógico que erra. A gente é benevolente com todo mundo. Olha quantas coisas a gente tem ainda para corrigir. Então, se a gente não começar agora, a gente não vai. Está encurtando o nosso caminho para a regeneração. Até porque, supostamente, se nós morremos agora e nascermos daqui a 20 anos, ou daqui a 40 anos, o mundo já será de regeneração. E nós viremos para cá, com as falhas que nós temos? Observa bem, a gente tem que tomar uma atitude agora. Porque a espiritualidade nos conta que Jesus tolerou essa insubordinação nominal durante muito tempo. E que o nosso país, nosso planeta, se atrasou demais e ele foi tolerante. Mas tem um limite. E agora nós vamos de qualquer maneira, ainda que isso custe uma passagem com menos espíritos. Agora para pensar. O que a gente está aguardando é se faz uma ventania e eu limpo aqui, eu não me machuquei. Mas se as pessoas que vão ultrapassar essa era para passar para a regeneração, ainda vamos cheios de feridas para poder curar. Mas isso acontecendo, quanto mais a gente atrasar, maior é o número de eliminação que vai ter que ter no planeta. E quanto maior a eliminação, mais graves os acontecimentos. Então, mesmo quem é egoísta, aproveite o seu egoísmo para pensar em você nessas horas. Para pensar no exemplo que você está dando para os seus filhos, para os seus amigos. Então, vamos fazer uma reflexão e procurar nos melhorar. Procurar a mansuetude. Procurar nos aproximar cada vez mais da luz. É uma coisa que a gente faz. Sendo assim, meus amigos, nós encerramos o nosso pequeno estudo de hoje, nunca nos esquecendo que o importante é a igualdade entre os seres humanos, e isso só funciona com o perdão e com o tratamento de igualdade. Temos que jogar fora as nossas ambições,
temos que jogar fora muita coisa, porque se você pegar a renda per capita da humanidade, multiplica pelo número de habitantes, e depois pega essa renda toda, tudo que se paga no mundo, e todos os trabalhadores, você vai ver que os nossos salários não vão ser tão grandes como a gente pensa, não. Vão ser muito menores do que a gente pensa. Então a gente tem que se ajudar. Tem que se ajudar. Né? As coisas... mas as coisas já estão ruins, tem um desemprego, mas podem piorar. O ano passado estava ruim? Não, estava ótimo, não tinha pandemia. Olha como pode piorar. Então vamos pensar nisso. Vamos encerrando. Eu agradeço a tolerância que vocês já exercitaram me ouvindo. E vamos pedir a Jesus fechar os nossos olhos, conversar com Ele e dizer: mestre amigo, mestre querido, nosso professor do caminho da luz, nosso professor dos atalhos da evolução, nosso exemplo de vida, perdoai as nossas falhas, perdoai os nossos erros, mas nos mostre, deixe claro que erramos, para que possamos corrigir. Afaste de nós as vicissitudes, afaste de nós o egoísmo, a ambição, a intemperança, a vaidade, o orgulho. Nos aproxime cada vez mais dos nossos irmãos. Nos permita fazer a caridade. Nos permita exercitar a igualdade. Nos permita evoluir junto com o planeta. Jesus amado, muito obrigado por estarmos na doutrina, muito obrigado pelos conhecimentos que temos da vida espiritual, muito obrigado por todos os ensinamentos que tivemos em nossas vidas passadas e na presente. E nós vos pedimos, mestre, fique conosco, nos protegendo, nos dando muita luz e nos perdoando principalmente. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Obrigado.